Dr. Richelman na janela da Paulista. Nós vamos falar sobre comportamento sexual nas crianças, das crianças. Muita gente pensa que criança não tem comportamento sexual, que não tem nem sexo, mas tem, né? Freud já mostrou isso há muitos anos atrás. Então, Dr. Richelman, alguns pais se assustam quando percebem que uma criança pequena, antes dos 6 anos, tem algum comportamento que tem uma conotação sexual. Afinal, quais são os comportamentos normais, considerados normais, sexuais nas crianças? Primeira coisa, é importante a gente só citar aqui, como você já falou, o Freud, né, nos anos 1905, 1915, no começo dos 1900, o Freud já havia estudado e descoberto que as crianças têm comportamento sexual que é próprio das crianças, é diferente do adulto, e que ele dizia que o comportamento sexual na infância começa a partir do nascimento. E nós vamos aqui atualizar Freud, nós não corrigir o Freud, nós vamos atualizar, porque existem pesquisas já com ultrassonografia, a observação do comportamento do feto dentro do útero com ultrassom, e já se tem filmes e fotos mostrando fetos dentro do útero manipulando o órgão sexual e fazendo movimento de masturbação, masturbando o pênis dentro do útero. Isso está filmado em ultrassonografia. Claro que o comportamento sexual na criança é uma reação fisiológica, como para nós é uma reação, dá um espirro. Não tem nenhum pensamento erótico, não tem nenhuma finalidade erótica. Isso é importante de entender, não tem nenhuma finalidade porque erótica. eu acho que o que assusta os pais... O que assusta os pais é achar que a criança está tendo pensamentos eróticos. Não. Primeiro, querer ver pessoas nuas. Isso é perfeitamente normal. As crianças têm uma curiosidade sexual normal, que é a curiosidade de ver o que está escondido. Perfeitamente normal. Nessa faixa de 5, 6 anos de idade, muitas vezes a gente vê até na internet aquelas figurinhas do menininho olhando dentro da calça, a menininha olhando dentro da calça, e um falando para o outro, olha, existe uma diferença. Quer dizer, isso é uma figurinha que todo mundo já viu na internet. É natural que as crianças queiram ver o órgão sexual de uma outra criança da sua idade. Então, se uma criança entra na sala onde tem adultos e de repente a criança abaixa a roupa e começa a mexer no órgão genital, é importante entender que isto não é uma tara, isto não é uma doença psiquiátrica da criança, isso é um comportamento absolutamente normal. Está faltando ensinar para a criança que isto não deve ser feito com plateia, isto não deve ser feito com alguém assistindo, deve ser feito num lugar que ela está sozinha. Mas é importante os pais entenderem que essa manipulação do genital, colocar a mãozinha, ficar mexendo, ficar masturbando, não se acompanha de um pensamento erótico. A criança não está interessada em fazer sexo com ninguém. Ela está só achando gostosinho, é uma brincadeira gostosinha. E tem que se tomar cuidado de não traumatizar a criança, de não dar uma bronca, de não assustar, não deixar a criança aterrorizada num momento desse, porque isto pode atrapalhar a vida sexual da criança no futuro. Mexer em órgãos sexuais de outras crianças, isto também é um comportamento normal, desde que, note bem, a outra criança não tenha mais do que 3 ou 4 anos de diferença de idade. Isso já caracteriza abuso sexual, isso não é normal. É importante os pais saberem para ajudá-los a administrar a situação. Primeiro, o comportamento sexual nessa faixa de 2 a 6 anos de idade, ele é um comportamento rápido, é uma coisa que começa e acaba rapidinho, dura 1 minuto, dura meio minuto, dura nada, né? É uma coisinha, é um gesto, né? Não é uma coisa que a criança fica horas fazendo. Tanto que, se a criança fica horas manipulando o órgão genital, isso deve ser procurado um profissional para pedir uma ajuda, isso não é normal. Uma outra coisa que caracteriza a normalidade, o comportamento sexual normal, ele é facilmente distraível.
A criança aparece e mexe no pênis. Aí você pega um brinquedo e fala, vai um brinquedinho. Ela larga o pênis e pega o brinquedinho. Ela troca rapidamente um brinquedo por outro, né? Quando a criança não quer saber de brinquedo nenhum e ela faz muita questão de ficar brincando com o órgão sexual, aí nós podemos pensar que existe alguma coisa. Mas normalmente a criança é facilmente distraível, o comportamento é de curta duração e é um comportamento que tem a ver com olhar, tem a ver às vezes com pôr a mão, tem a ver com mexer, demonstra muito mais uma curiosidade e não tem nenhuma conotação erótica, não quer dizer que a criança queira sexo com ninguém. Ok, no nosso próximo vídeo vamos falar dos comportamentos que não são normais. Tá combinado. Ok, obrigada, doutor. Eu posso olhar para todo lugar, para a câmera, para Isabel, para... O nosso selfie celular. Ali, ó. Opa, tem celular gravando agora? Pode ligar. Every time we say goodbye, I die a little.